a graça de Deus nos conceda uma palavra abençoada, que seja de acordo, de conformidade com o Espírito Santo. Que Deus, então, nos abençoe mais uma vez e que a gente possa tirar o máximo de proveito, nós possamos aprender um pouco mais, abrir os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa ter Deus no nosso meio, né? Para que nós possamos ter o Senhor junto conosco, nos guiando, nos dirigindo, e também para que a igreja alcance essa graça de ser povo de Deus, que a igreja consiga ter Deus em seu meio. Deus nos abençoe, nos ajude a lutar, pelejar por tudo isso, para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Amém? Amém. Não teve fundo? Já orei. Amém. Então vamos aí abrir a nossa Bíblia. Inicialmente, em 2 Coríntios, 2 Coríntios, e junto comigo, o incrédulo, se eu estiver andando, se eu estiver em comunhão com o incrédulo, eu vou dificultar a presença de Deus. Não dá para te ver, não, né? Não? Não, só porque eu estava meio perto. Então, veja bem. Se eu tiver em comunhão, se eu tiver conversando, se eu estiver entre os incrédulos, eu vou dificultar a presença de Deus. Eu vou dificultar a presença de Deus. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Se não há acordo, se não há harmonia entre um e outro, não é? Então tem que ser eu, os meus irmãos, aqueles que também têm a mesma fé, aqueles que falam a mesma língua, e com certeza Deus vai estar no nosso meio, Ele vai estar entre nós. Aí eu estava até conversando hoje sobre isso com alguns irmãos, assim, Jesus subiu aos céus, fisicamente ou espiritualmente? Eu fiz essa pergunta. Jesus subiu aos céus, fisicamente ou espiritualmente? Aí, né, alguém às vezes responde espiritualmente, e outros às vezes responde fisicamente. Mas eu pergunto até aos irmãos que estão nos vendo e ouvindo, pensa, Jesus Cristo, homem, é o seu Deus? Amém? Hebreus capítulo 2. Para mim ser povo de Deus, ele tem que ser o meu Deus.
Não é não, não. Concorda, Neto? Entendeu, Neto? Então fala, Neto, para nós. O que eu falei, né? Que para a gente ser povo de Deus, esse tem E, que ser o nosso Deus. não, Jesus ele tem que ser o tem que meu ser o Deus. nosso Deus. Porque nós não lemos agora mesmo. É, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Eu serei o seu Deus. Eu quem? Essa pessoa que nós estamos, essa pessoa que nós estamos falando dela. Ó, que consciência tem o santuário de Deus com os ídolos? Pois nós somos santuário do Deus vivo, do Deus vivo. Nós somos santuário do Deus vivo. Quem é o Deus vivo? Amém? Neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Volto a dizer, porque depois tem as perguntas, aliás, tem. As pessoas vão fazer os resumos, os troços, às vezes sai tudo para o outro lado. Né? Às vezes. Tem alguns que faz direitinho. Né? Socorro faz direitinho. Amém. Amém? Quem é o Senhor? Tem um, não tem lá. Saberás que eu sou o Senhor. Vai chegar um dia, gente, que saberás que eu sou o Senhor. Amém? Aquele que nele crê não será confundido. Vai chegar um momento que o mundo vai saber que é ele. Ele quem? Esse que é o nosso Deus. Esse que é o nosso Deus. Jesus Cristo, homem. O Filho do homem. Aí, igual Zagalo, vocês vão ter que É. engolir. Vamos lá, vamos chegar lá. O Neto está falando aqui, vai ter que engolir, né, Neto? Mas vamos chegar lá, nós vamos aqui. Amém? É, Hebreus 2, 12. Hebreus 2, 12. Dizendo assim: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. O teu nome? Amém? Deus não tinha nome. Até então, Deus não tinha nome. Quem foi que anunciou o nome de Deus? Anunciarei o teu nome. O teu nome, o nome de quem? De Deus. Eu vou anunciar o teu nome a meus irmãos. Porque não adianta, ele não vai anunciar o nome dele para os incrédulos. O incrédulo não vai acreditar. Ele não vai anunciar o nome dele para os ídolos, para. Não. O nome dele será anunciado para somente para aqueles que creem. Só o povo de Deus, só mesmo os crentes, somente aqueles que creem. Anunciarei o teu nome. Amém? O nome do Deus Todo-Poderoso. Qual é? Jesus Cristo. Amém? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quis Deus habitar no homem, né? Ali estava a imagem expressa de Deus. Aí nós falamos, nós já pregamos essas coisas para trás, por isso que eu falo. Por isso que eu falo que realmente a gente, se ficar na letra, não anda, não. Nós não falamos em poucos dias, ali estava a imagem
expressa de Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Amém? Hebreus 2, 12. 12. Tem mais. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então você tem a congregação cantando louvores. O Wender, a Nath, né? Você tem a congregação cantando louvores. Só que às vezes eles nem percebem que no meio da congregação, cantando, está também os anjos, arcanjos, querubins, etc. Tal, e o próprio Deus. Cantar-se-ei louvores no meio da congregação. Eu vou estar no meio. Se você fizer um louvor, se você fizer uma cantoria e não tiver ele presente, aquilo ali foi só cantar. Ali foi só cantar mesmo. É preciso que tenha certeza, garantia da presença dele ali, para que aquilo obtenha o resultado. E nós precisamos entender isso para a nossa conversão. O que mais? É aqui. O versículo mais embaixo, um pouquinho, no versículo 12 ainda. Eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Eis-me aqui. Quem estava falando isso? Jesus. Eis-me aqui, ó, eu aqui. E os filhos que Deus me deu. Nós somos filhos de quem? De Jesus Cristo. Eis-me aqui e os filhos. Quem é o nosso Pai? Jesus Cristo. Que é o nome de Deus. Eis-me aqui e os filhos. Quer dizer, a partir dali, Neto, a partir dali, é o Novo Testamento. Nós também falamos esses dias aí, ué. Deus fez uma nova aliança. Ele fez um Novo Testamento. Eu vou fazer tudo diferente. Eu vou estar com eles, eles vão estar comigo, eu vou ser o seu Deus, eles serão o meu povo, e etc. Eu vou ser o pai deles, eles vão ser meus filhos. Deus. Deus vivo. Deus presente. Emmanuel. Deus conosco. Deus. Jesus Cristo. Fisicamente. Ou não? Por isso que eu vejo, né, às vezes está até vibrando por dentro. Assim. Não está? Fisicamente. Deus vivo. Deus conosco. Amém? Por isso que muitos se escandalizaram. Muitos se escandalizaram. Você está querendo se fazer Deus, etc. Às vezes a gente também escandaliza. Às vezes nós também escandalizamos. Mas dentro de cada um de nós não tem um espírito? Um espírito que não veio de Deus, um espírito que veio de Deus entrou dentro de você, e você, Neto, você, Suzane, você, Rudá, tem um espírito dentro de você que é o Rudá.
Tem um espírito que tem dentro de você que é você, é o neto. Amém? E tinha um espírito dentro de Jesus, não tinha? Quem era? Deus, Deus. que é Jesus. E o nome desse Deus tinha que ter um nome. E o nome dele foi. Por isso que ele falou: manifestei o teu nome. Ali o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Era Deus presente, Deus vivo, Deus conosco. O Criador do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso. Duvido que você não tenha dificuldade para poder entender. E duvido que você, na sua oração, você consiga meditar nisso. Amém? Existe um baita de um véu que precisa ser rasgado. O véu ainda precisa ser rasgado. E esse véu, para sair realmente do nosso rosto, é com oração, é com busca, é com clamor, é com Senhor, abre os meus olhos. Senhor, tem misericórdia de mim. Caso contrário, você vai ficar realmente. Não passa da carne, não passa da carne. Se tiver dúvida aí, vai perguntando. Eu acho até bom. Amém? Mais embaixo. 14, versículo 14. Portanto, visto como os filhos são participantes. Olha aí, mais uma. Os filhos são participantes comuns da carne e sangue. Também ele participou das mesmas coisas. Ele não poderia ser pai nosso se ele não tivesse a mesma carne e o mesmo sangue. Amém? Então, para ele, ali, se eu visse ele, ele era o meu pai, ele tinha a mesma carne, o mesmo sangue que eu tinha. Os filhos são participantes comuns de carne e sangue. Ele também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas. Aí depois ele ressuscitou, não ressuscitou? Ressuscitou. O que é ressuscitar? Ressurgir. Ele voltou a viver. Se eu sou filho dele, eu vou seguir o mesmo caminho, gente. Amém? E quando nós fazemos a oração, a gente pede, Pai, 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 né? Em nome de Jesus, parece que a gente separa. Põe Jesus de um lado e o Pai do outro. Pede a Deus as coisas e pede Jesus para ajudar, dá uma ajuda lá. Realmente fica uma dificuldade danada, uma confusão. O Theo, inclusive, não sei se o senhor já está programado para ler ele, falou de um capítulo aqui, 1 João 5,20, que fala, né, que e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, nos deu entendimento para que conhecemos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Pois é, tem muitas escrituras. Tem muitas escrituras. Né? E nós já estamos cansados, às vezes, de saber disso. Mas você está cansado de saber, mas. Você está cansado de saber, mas quando você começa, você vai ver que realmente existe um véu, existe uma barreira separando, existe uma dificuldade. Não pensa só a letra, não é. Né, como o Theo falou aí, 1 João, tem muitas, Theo, tem muitas escrituras. Aliás, todas as escrituras, quando você lê sem o véu,
Você só vê Jesus Cristo. Você só vê Ele. No Velho Testamento, você vê Ele de todo lado. Você vê por todo lado. É Ele. É Ele. Entendeu? Quando esse véu cai. Amém? Um versículo aqui que eu estou vendo aqui, no capítulo 3, não está aí não, Rudá. Eu não dei para você não, mas estou vendo aqui no capítulo 3, no versículo 12, diz assim, vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Apartar de Deus. Amém? Porque realmente, por isso é que a gente medita nas Escrituras dia e noite. A gente busca de todas as formas, buscando entender o mistério, esse mistério que é Cristo em nós. Amém? Visto como os filhos, então, são participantes comuns de carne e sangue, também ele, Pai, participou da mesma carne dos filhos. Jesus Cristo estava ali, Pai, no corpo, o mesmo corpo nosso. Ele habitou o mesmo corpo, o corpo do pecado. E ele foi lá e crucificou esse corpo, pregou esse corpo lá e saiu no outro. Né? Inclusive, tem um lugar que fala que Deus sujeitou o mundo vindouro. A quem que ele sujeitou ao mundo vindouro? Aos anjos? A quem? Ao homem. Ao homem. Jesus Cristo. E nós, a igreja, o povo de Deus. O povo de Deus vai ter ele, Jesus Cristo, como rei. O povo de Deus vai ter ele, Jesus Cristo, no nosso meio, reinando, dirigindo. E ele, e ainda tem mais uma coisa aqui, e ele rendendo homenagem a Deus. E ele, aí que você explode a cabeça. E ele dando glória a Deus. É uma coisa tremenda. Por isso é que eu preciso crer em Jesus, homem. Porque é uma loucura, não é uma loucura? Você tem que chegar nesse Senhor, fala mesmo. Você pode falar. Mesmo que exploda a minha cabeça, mas eu quero que o senhor fala. Fala mesmo. Eu preciso me aproximar dele. Quando eu peço em nome de Jesus, eu falo, Senhor, em nome de Jesus, daquele Jesus, aquela loucura. Senhor, ele falou desse jeito, né? E ele, lá, me respondendo. Amém? Estou passando a hora, não? Quanto tempo que eu tenho, Nath? Tem mais um tempo se eu quiser. Amém. Qual? Tem muito tempo ainda. Tá tranquilo. Hebreus 2:5. Hebreus ainda, 2:5. Está aqui só para poder confirmar. Hebreus 2:5. Né, Udá? 5 e 8. 5 e 8. Olha aqui. Ó, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro. De que falamos? Foi ao o homem. O mundo vindouro. Vai ficar, está sujeito a ele.
Versículo 8. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Dos pés de quem? Desse homem chamado Jesus Cristo. Amém? Desse homem chamado Jesus Cristo. Aí tem gente que faz perder. Tudo foi dado a ele. Todo o poder foi dado a ele. No céu e na terra. Ele não é só aqui, não. É no céu e na terra. Então, o seu Deus é muita coisa. O seu Senhor é muita coisa. Ele não é muita coisa, não. Ele é Deus. Quando você fala com o seu Deus, com o seu Senhor, você está falando com Deus. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Por enquanto, mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Mas todas as coisas, ele está esperando, ele está aguardando que todas as coisas fiquem realmente debaixo dos seus pés. Conversa com ele. Ele está aonde? Ele está entre nós. Procura sentir a presença dele. Procura, Senhor, se o Senhor está. Toda a igreja, ao orar, toda a igreja, ao buscar a Deus, tem que entender que você não está ali só. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Para mim, fazer essa oração, para mim, eu quero entrar no santuário, eu quero entrar na casa de Deus onde o Senhor está. Eu quero sentir a sua presença. Jesus, será, meu Deus, que o Senhor vai honrar a nossa, a nossa palavra, nosso ensinamento, mostrando, Senhor, que o Senhor está presente fisicamente entre nós e em nós espiritualmente, porque o Senhor derramou esse espírito que o Senhor teve, essa fé que o Senhor teve, esse entendimento que o Senhor derramou esse espírito. O Filho de Deus, nós, hoje, nós temos esse mesmo espírito, nós começamos a pensar como o Senhor recebeu de Deus. Amém? É loucura para o mundo. Para nós, mais ou menos. Para nós, a gente ainda. Mas Deus proverá. Amém? João 16, 25. João 16, 25. Se eu não explicar isso direitinho para vocês não vão entender, não. Né? João 16, 25. João 16, 25. Né, Rudá? Tá ali. Disse-vos estas coisas por figuras. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai, acerca de mim mesmo. Por enquanto, eu não posso falar para vocês abertamente, vocês não vão entender, vocês vão escandalizar. Mas eu vou falar com vocês abertamente a respeito do Pai.
Senhor, mostra-nos o Pai. Senhor, e o Pai? O Senhor fala tanto no Pai. Depois eu vou falar com vocês a respeito do Pai. Por enquanto, não. Naquele dia, referindo-se a um dia distante, concorda? Ou não? Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Por quê? É. Naquele dia, referindo-se a um dia distante, o dia que você pedir, eu não vou rogar, porque o próprio Pai. Versículo 27. Pois o Pai mesmo vos ama. Eu sou Pai. Visto que vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Primeiro ele veio. E aí o teste é esse. É que nós creiamos primeiro em Jesus Cristo, homem. O teste é esse. Primeiro vamos crer em Jesus, homem. A hora que você acreditar em Jesus, homem, o que ele fez, o que ele falou, a sua doutrina, os seus pensamentos, a hora que você realmente querer conhecer Jesus, homem, a hora que você terminou de conhecer, a hora que você conheceu a quem? A Deus. Vai atrás, pesquisa isso, procura querer saber tudo sobre o que Jesus Cristo é o Evangelho, é a doutrina de Cristo, o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Queira saber tudo a respeito de Jesus Cristo, homem. O que Jesus fez? O que Jesus pensava? Como que Jesus fazia? É, como que ele orava? Como que ele curava? Como que ele viveu? Em quem ele pensava? Qual era a sua esperança? A hora que você está ali querendo conhecer Jesus, homem, você vai chegar a dizer, né? Conheci a Deus. Não conheci um homem, eu conheci o próprio Deus. Você concorda? Por que às vezes, por exemplo, nós, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, o envolvimento nosso com tudo, nós temos tempo, pelo menos, de meditar no que Jesus Cristo, o homem, fez? Nós estamos aí preocupados em entender o que Jesus Cristo, o homem. Isso significa que para nós, como é que nós vamos chegar até Deus? Como que nós vamos chegar até Deus, meus irmãos? O caminho sou eu, ele fala. Eu sou o caminho. Para você ir até Deus, o caminho sou eu. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vai chegar até o Pai, senão por mim. Amém? Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós. Não vai ser preciso. Se a oração chegar até mim, eu mesmo, porque eu sou o Pai. Pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amaste e crestes, porque você me amou e creu em mim, homem, você tem Deus. Amém? Saí do Pai, versículo 28, e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Né? Jesus Cristo ressuscitou, subiu. É o nosso Pai, é o nosso Senhor. Né? Disseram os seus discípulos, eis que agora falas abertamente, não por figura alguma. Então, os discípulos que acompanhavam Jesus tiveram dificuldade também em entender. Mas lá no final, lá, eles já começavam a entender diferente, as coisas diferentes. Amém?
Tempo, o que eu tenho de tempo? Você só gastou 50 minutos. 50? Então falta 10. Né? Então, vou correr aqui. Versículo 17, versículo 24. Versículo 24. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Desejo que onde eu estou estejam também, amém? Nós. Essa foi uma oração que Jesus fez por nós, que o que ele ganhou de Deus, nós também, né? Onde ele está, nós estejamos também. Como que nós vamos chegar lá? Morte e ressurreição, nós vamos chegar lá. O mesmo caminho. Onde ele está, nós vamos estar também. Junto com ele. Ele entre nós e nós entre ele. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o rei e nós, os seus súditos. O reino de Deus. Esse reino de Deus é constituído de pessoas físicas. Esse reino, Jesus está fisicamente esperando por nós. Fisicamente esperando por nós. Esse é o caminho nosso também. Nós também vamos ressuscitar fisicamente e vamos depois voltar para o reino na terra. A terra prometida. A terra é nossa. Vocês estão vendo essa bagunça aí, mas isso aí vai acabar. O reino de Deus, constituído pelo Pai e pelos filhos. Eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Amém? Volta lá. É a recuperação da espécie. É o novo homem. É o novo homem. É a recuperação da espécie. Sem pecado, sem toda essa maldição. Nós vamos ficar livres da maldição. Nós vamos ficar livres da maldição. Enquanto a gente está querendo que Deus ajude nós aqui, Deus ajuda nós aqui, nós vamos ainda estar acostumados com esse mundo. Amém? Mas vai chegar um momento que nós não vamos querer mais esse mundo. Até eu estava perguntando, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para o povo, quando eu vou endurecer o coração de Faraó, o Faraó vai botar pé em cima deles, até a hora que eles falam, não, senhor, agora não damos conta mais não, vamos embora. Vamos sair, agora vamos sair mesmo. Mas enquanto estiver resolvendo aqui, né? Aí o irmão falou, não, então espera pelo menos eu casar. Espera pelo menos eu completar, terminar minha faculdade, tal, etc. Vai chegar um momento que não vai dar para esperar nada, não. Vai chegar um momento que não tem como esperar. Nem você quer mais a faculdade. Mas às vezes, não, você não quer nada porque já está velho. Você não quer nada porque já está estourado. Não, mas vai chegar um momento em que não vai dar para esperar mais, não. Né? Finalmente, Atos, capítulo. Aliás, Lucas 24, 36. Lucas 24, 36. Lucas 24, 36. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Depois da ressurreição. Enquanto ainda falávamos nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco.
Esse Jesus que se apresentou aí, apareceu aí, era um espírito ou tinha corpo? Mas eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Porém, ele lhes disse: Porém, lhes disse: Por que estáis perturbados? Por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpar-me e vede, porque um espírito não tem carne nem osso, como perceber que eu tenho. Então, aquele Jesus que apareceu ali tinha carne e osso, fisicamente. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda, por causa da alegria e etc., perguntaram, né? Perguntou-lhes Jesus: Tende alguma coisa aí para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Esse Jesus é que subiu aos céus. Esse Jesus é que está no céu. O céu, nós já explicamos, é o espaço. Ele está no céu, quer dizer, ele ocupa, ele é onipresente. Se ele está no meio de nós, entre nós. Amém? Atos 1, 10, 11. Atos 1. Era o último, né? Atos 1, 10, 11. Acabou, né, não? Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. O mesmo Jesus que subiu é o Jesus que nós estamos esperando voltar. Esse Jesus que viu, que subiu, ele volta para quê? Ele volta para quê? Para o reino de Deus. É o reino de Deus. Deus reinando. Aquele Deus que muitos não quiseram que ele reinasse, nós queremos que ele reine. Então é o reino de Deus. Quem que vai voltar? Deus. Esse Deus que vai voltar tem carne e osso? Tem. É o mesmo Deus que subiu. É o Pai. Amém? Amém? Aí tem mais coisas, mas nós não vamos, né? Tem coisas, muita gente às vezes vai até fazer pergunta. A hora que fizer a pergunta, eu explico melhor. Amém? Até amanhã também, né? O senhor não vai deixar. Até amanhã. Falar mais, o senhor não vai deixar. Amanhã, se Deus quiser, né? Amém, gente? Então, nós, a igreja, precisa viver como se Jesus viesse qualquer hora. Esteja acesa as vossas cadeias, abertos os vossos olhos, estejam atentos, né? Para que
quando ele vier, não te pegue aí, às vezes, enrolado, envolvido com coisas, com etc., coisas que... E você não conseguiu romper essa barreira, não conseguiu se aproximar dele, porque o tempo da nossa salvação é agora. Amém? Eu não sei se vai dar tempo da gente concluir as coisas, fazer tudo que você quer fazer, para depois chegar um dia para poder começar a buscar Deus. Não pensa que a idade vai permitir você buscar Deus, que não vai. A gente fica velho, mas não busca, né, Deus? Depois que a gente fica velho, às vezes a gente não tem nem tempo. Não, a gente vai ficando velho, ficando velho, ficando velho. Não é não, Dá? Aí. Amém. Então, considerações. Eu pergunto, você tem essa consciência, você acredita que Jesus Cristo, no que nós falamos dele aqui? Eu particularmente, eu acredito, mas eu também confesso que é realmente muito difícil acreditar em Jesus Cristo, um homem. Acreditar que aquele, né, que foi crucificado, que ressuscitou, né, aquele que entrou no jumentinho, né, que estava em cima do jumentinho, entrou em Jerusalém, aquele que foi humilhado e tudo mais, que aquele Jesus Cristo, que Era aquele Deus. homem é Deus, né, aquele que era, que é e que há de vir. Realmente eu vejo que isso é uma coisa que, mais que, como você falou, a gente já escutou muitas vezes, mas que ainda é muito difícil de entender, é muito difícil de acreditar, de realmente achar, não, esse Deus é o que vai vir, aquele que subiu, aquele que está, a gente crê que está no meio de nós, é esse Deus. Como é difícil acreditar nisso. Pegar um Lázaro de 3 dias morto e mandar levantar. Só pode ser Deus. Pegar o cego de nascença e passar um tal olho dele lá. Andar sobre as águas. Mandar o vento parar. O vento. Quando o barco estava lá e a tempestade, o vento, etc., ele manda acalmar o vento. Esse poder, pensar que foi um homem, né? Um homem. É isso que Neto não está aí dentro? Rudá não está ali dentro? Deus estava. Uma coisa, outro detalhe que eu achei importante é do início que o senhor explicou, é que onde está, quem está no céu é Deus fisicamente. Fisicamente. Então, se ele está no céu, ele pode estar entre nós. Ele está em nós espiritualmente, mas está entre nós fisicamente. É só ler Coríntios lá, né? 2 Coríntios. Depois, se quiser também, 1 Coríntios, capítulo 15, tal, certo? Como o Theo mandou aí o versículo. É muito, mas muitos versículos. Você vai ler tudo, você vai ser legal, está falando isso, tá? Tudo é falando sobre isso. No rolo do livro está escrito. É isso. Agora, se você lê como uma galinha comendo milho, né? Tá, você está lendo ali, que não faz diferença nenhuma. Mas quem lê buscando a Deus é diferente. Amém? Amém. Mais alguma coisa? Rudinho, consideração só. A consideração é que eu estou chateado, porque tem um começo aqui não deu certo. Mas depois funcionou. Depois funcionou. Mas aí Deus proverá e não há de ser nada, e nós pedimos, né, desculpa aos irmãos sobre isso, né?
Amém? Amém. Eu gostaria então de encerrarmos com a nossa oração. E Suzane cantar aí alguma coisa. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, de onde há de vir, o qual nós esperamos, aguardamos, que venha a nós teu reino, Deus. Que venha a nós o teu reino, Senhor. Ajuda-nos, Pai, romper essa barreira, a carne. Ajuda-nos, Pai, vencermos a incredulidade, a falta de entendimento, fé, a falta de humildade, muitas vezes. Por que não humilharmos debaixo das mãos poderosas do Senhor? E já tem provas mais do que suficientes de que só o Senhor é Deus. Que não seja, Deus, necessário que o meu coração seja endurecido. Isso me faz sofrer, Senhor. Não endureça o meu coração. Não endureça, Senhor. Que não seja necessário para que eu procure pelo Senhor. Para que eu, Deus, te ache. Ajuda-me, Senhor. Não endureça. Eu te peço por toda a tua igreja, por todo o teu povo, se sacrificar como o Senhor por nós. Não seja, Deus, necessário. Eu sei que uma vez por todas o Senhor o salvou com a tua morte e a tua ressurreição. De uma vez por todas, o teu sacrifício, Jesus, foi aceito no céu por Deus. Que todas essas dificuldades nós consigamos vencer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Seres viventes, homens e anjos, eu vi o céu te adorando. Trombetas gritando igual gente, Hosana, nosso rei. Instrumentos tocando em perfeita harmonia e adoração. Instrumentos de corda sobre percussão. Eu vi o anjo dizer: eu sei tudo de você.
queres mesmo o adorar, é preciso saber o que Jesus representa pra você. É preciso saber se podes mesmo o amar e reconhecer tudo que Ele fez por você. É preciso saber se podes mesmo o amar e reconhecer o poder que Ele tem sobre você. É preciso saber se podes mesmo o amar e reconhecer tudo que Ele fez por você. É preciso saber se podes mesmo o amar e reconhecer o poder que Ele tem sobre você. Jesus, nome dos nomes, Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus. Jesus, nome dos nomes, Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus. Jesus, Senhor dos senhores, o verdadeiro Deus. Jesus, Jesus. Jesus. Amém. Deus abençoe. Então nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Agradecemos a todos pela atenção. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Obrigado por dar. Se pode ser